Bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. Mas hoje temos um bastidor que é um bocadinho de show. Temos connosco a Maria José. Bom dia, boa tarde, Maria José. Boa tarde, Rita. Teño que corregir unha coisa, sou María José Egea. Buen día. Egea, bom dia. Egea. Muito bem. Maria José, tu estás aqui hoje porque, para além de seres uma prosíssima, fazes parte da nossa equipa, vamos falar de algo no qual tu te especializaste, que é o homestaging. Mas antes disso, gostava também de dizer que tu foste topógrafa, trabalhaste nos 4 cantos do mundo, trabalhaste num buraco de uma barragem em Ribeira de Pena. E depois chegaste cá ao Porto e à Pro para ser consultora, mas já com o curso certificado de homestaging. Conta-nos um bocadinho desse percurso. Pois, na miña bagagem como enxeñera topógrafa con Iberdrola pelo Canadá, Estados Unidos, e cheguei aquí ao Porto, a Ribeira de Pena. Ya cando estaba a morar no Canadá foi cando coñecía o Tony Robbins. E aí foi cando saltou esa chispa de que faço eu sempre a traballar en proxectos así, megaproxectos super interesantes que eu adorei. Foi un percurso super necesario, imprescindível para estar onde estou agora, mas que realmente non conseguía sacar esa creatividade e todo eso que sempre temos dentro e queremos mostrar. E finalmente o Tony Robbins foi quen fez saltar esa chispa de eu teño que mudar. E finalmente tiña claro que era unha apaixonada pelo Feng Shui, pelo interiorismo, a arquitectura, e todos os meus coñecimientos ou skills daban para o inmobiliario. O que aconteceu que cando estaba en Ribeira de Pena ya quase 2 anos baixo terra e medio depresiva, pensei que era o momento de mudar e precisaba mesmo ya esa mudanza. Adorei Porto, achei que había moito por facer, porque cando Iberdrola estaba a construir a maior central hidroeléctrica de toda Europa, pois era porque ia haber un desenvolvimento brutal a nivel infraestructuras, edificación, etc. E pronto, e todo daba para comenzar o inmobiliario aquí e avançar no inicio con o homestaging. Sim, eu confirmo que tu és uma pessoa criativa, que precisas efetivamente de estares quase constantemente a exprimir a tua criatividade e o objetivo de hoje são dois, que é, por um lado, obviamente, mostrares aquilo que, enquanto homestager profissional, podes acrescentar ao serviço de qualquer consultor imobiliário, e também depois pedir-te também, para quem ainda não consegue ter esse tipo de parceria, algumas dicas de homestaging. Vamos começar, se calhar, por te perguntar de uma forma muito prática. O homestaging valoriza os imóveis? O homestaging va a diferenciar os inmóveis de aqueles que están sin mobiliario. Temos o homestaging realmente, cando eu fiz a formación e logo cando vino Bárbara Esawatch a falar connosco unha vez que ya estábamos certificados, ela insistió moito en que o homestaging é o link que falta ao inmobiliario. É dizer, cualquier consultor inmobiliario ten que ser homestager. Homestager básico de preparar o inmóvel para fotografar, facer os vídeos e todo iso, que requiere de uns conocimientos básicos sobre como homogeneizar os espazos e armonizar para que fiquen máis apelativos a todos os sentidos, porque non é só o despertar do sentido do visual, sino del resto de los sentidos, e facer con que todo luzca mellor a sacar o máximo potencial do inmóvel. Mas
ese é o home staging que cualquier consultor inmobiliario debería facer. E logo está o home staging que preparamos para inmóveis vacíos. Ese home staging ya requiere de unha parte máis profesional, de moita logística, armazén e máis coisas. Por iso, eu sempre aconsello a todos os colegas que, por suposto, ten que facer home staging en todos os seus inmóveis, que estellan ya mobilados e habitados, mas, si ten apartamentos vacíos que van a engariar, non esquezan que o primeiro non é tirar as fotos e por o inmóvel a venda e depois de pasados 6 meses que non se vendió facer o home staging para revender, para sacar novamente. Esquezan, erro. O máis importante é facer o home staging antes de tirar fotografías e sacar o inmóvel. Non vendan apartamentos vacíos, porque son apartamentos que eu digo que non ten vida, non ten agua, non ten luz, non ten emoción ninguna. Precisamos emocionar ao comprador e despertar os 5 sentidos. E eso só vamos a conseguir a montar o mellor escenario para o mellor comprador. E iso va a facer que ese inmóvel fique diferenciado do resto. Va a revalorizar entre un 10 e un 15 ou até 25% e va a acelerar a venda do inmóvel, con lo cual vas a poupar moito diñeiro de custos de comunidade, de agua, de luz, de mil coisas, que cuanto máis tempo o inmóvel está a venda, máis custos ten para o propietario. Con lo cual son vantagens para todos, para o propietario, para o consultor inmobiliario, para a agencia, todos gañan. Certo. Sabes que eu considero-te de alguma forma uma precursora do home staging aqui no Porto. Nós que estamos cá há mais tempo e que conhecemos os mercados mais maduros, como os Estados Unidos da América, é a coisa mais simples um consultor imobiliário ter um home stager parceiro. E tu chegas aqui para desbravar muito terreno, e lembro-me também, curiosamente, que quando ingressas na nossa equipa eras rookie na consultoria, mas nós convidamos-te logo a fazer uma formação interna de home staging. Como é que tem sido o percurso de há 5 anos, certo? De há 5 anos para cá, há mais receptividade. Como é que tu, também enquanto consultora, vendes o serviço de home staging aos proprietários? Pois é engraçado porque non vendí o servizo de home staging a ningún propietario ainda. Se calhar por causa de conflito de interesses? Non sei. Non, porque non tive oportunidade de angariar apartamentos vacíos. Ok. Basicamente. Teño feitos home staging para mí propia, mas já con apartamentos já mobiliados. Exatamente, ou seja, tu pegas em apartamentos mobilados e transformas, despersonalizas, simplificas, non é? Exacto, realmente o que eu digo é que 5D vai facerle gañar. Por qué? Porque há moitos apartamentos ou moradías que realmente ten coisas a máis, ten mesmo que ser arrumadas, as veces até pintar, tirar moita coisa, despersonalizar totalmente, e todo ese traballo é un traballo que requiere tempo e diñeiro, porque logo pues, contratamos a María Teresa, que é mi señora da limpeza, que sempre anda conmigo, e finalmente conseguimos que o propietario gañe en todos os sentidos. Por qué? Porque non va ter que investir en nada, simplemente ten que ligarme: María José, quero pôr a miña casa a la venda. E que vou facer? Preparar o inmóvel para sacarle o maior potencial. Como? A usar tamén as miñas técnicas de Feng Shui dos 5 elementos: fogo, terra, metal, agua e madeira, para harmonizar os espazos. Deixa-me interromper. E, ao fim de X tempo, quando algum ciclo muda, tu vais mudar todos esses elementos na casa. Exacto, porque a energía
está continuamente en constante mudanza. Nada, eu sempre digo, además, viniendo do mundo de Iberdrola, a traballar sempre na construción de power plant para gerar energía, eu sempre digo que a energía ni se cría ni se destruye, sino que se transforma. O que acontece normalmente nos espazos que habitamos continuamente. Temos espazos con arrumos, anos, ás veces, non sei, no todo o mundo, mas acostumamos a acumular moita coisa e non mover, non mexer. Entón, esa enerxía que está aí en ese cuarto está a gerar, masa coisas. E a enerxía é como a agua. A agua, cando fica estanca, produce virus, Sim. bacterias, enfermedades, doenzas. Pois coa enerxía acontece exactamente igual. É preciso limpar, arrumar, tirar as coisas que están deterioradas, que non usamos. Todo iso, os espazos ten que ficar sempre habitables. E a enerxía ten que fluir en todos os espazos de unha forma armoniosa. Entón, o que conseguimos con 5D Homestaying e Feng Shui? Llegar a unha casa que está así, pocha, como as plantas, e de pronto revivirla. E realmente a xente percebe eso porque de pronto dicen, wow, cando entran, o antes e Exato. depois. Falta falar precisamente, o proprietário tem que perceber a importância disso para o serviço do consultor imobiliário, mas depois há toda a parte do comprador que de alguma forma não vai perceber, mas a energia para quem vai visitar é completamente diferente. Tens assim algum caso para contar, algum episódio? Sí, teño moitos casos. Lembraste do apartamentito de Álvarez Cabral? Lembro. Que llegué lá, mudei todo con permiso do propietario, Claro. mudei todo, a casa de baño que era super pequenina e verde, la pinté toda de branco, foi a Leroy Merlin, apañamos pintura branca para azulejo, pintamos esa casa de baño e de pronto parecía moito maior. Ficou o apartamento outro, mudou completamente. A entrada que estaba aí todo así, que non conseguías llegar e apoiar o saco en ningún sitio, ficou unha entrada moito máis espaciosa, abrías as portas todas para que así notase que era unha entrada grande e non así estreta. Al final son técnicas para, eu sempre digo que como topógrafa sempre procuraba a precisão do milímetro e sempre estaba a triangular, porque para fechar poligonais e que todo ficase compensado era fechar por triángulos os 180 graus. Entón, al final era sempre, estaba sempre a compensar triangulando. E con o homestaying faço igual e realmente o que aprendí como homestayer certificada profesional era que teníamos sempre que fechar os espazos triangulando, ou con plantas, con luces, con elementos decorativos, as esquinas, os corners, todo. E claro, e eso causa un efecto brutal no comprador. Este señor de Álvarez Cabral, lembrome que cando entrou ao apartamento, Estás a falar do proprietário, o propietario, não é? María, agora non quero vender. Y fue muy querido. Y digo, no, agora vamos a vender porque ya si no este o CMI. O sea, fue muy simpático. Y luego hubo otro que eu adorei, que foi, llevaba unha colega 2 anos a tratar de vender un apartamento que había sido remodelado completamente, mas estaba sin mobilia. Os cuartos eran moito pequenos. Llevaba 2 anos no mercado. Habían baixado o valor 60.000 euros, 3 veces 20.000, 20.000 e 20.000. E de pronto vino desesperada a dicerme si o homestaying sería la solución. E eu dísele, por causa de que os cuartos son moito estretos, podría ser a solución. E acho que faz sentido. Entón preparamos para un sábado propostas múltiplas. Foron 2 semanas o inmóvel fora do mercado. Eu preparei en 2 semanas, menos, foron 10 días, preparei o inmóvel. Depois se fixeron durante unha semana ou 12 días moita publicidade e no sábado ou sexta-feira e sábado, acho que foi, recibió pois como 15, 16 visitas, creo lembrar,
E acho lembrarme que eran máis ou menos eso. E na segunda feira tiña 3 propostas acima do valor. Claro, ela... Não há coincidências. Sí, ela ficou super grata e decía, non acredito. E estaba ya desesperada que non conseguía vender aquilo. Certo. 2 anos. Interessante. Há pouco, antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a ter não é uma discussão, mas a questão de usas móveis falsos, usas mobília verdadeira. Explica um bocadinho o que é que o homestaging faz em certas situações ou noutras. Pois o primeiro homestaging que fiz foi para a nosa Lina e foi super engraçado porque se foi todo con mobilia, quase todo era cartón, excepto o sofá insuflável, e todo llegou de la empresa con la que eu traballo homestaging de cartón en Valencia, en Valencia, en España. E pronto, e ese inmóvel ficou super bonito. Eu lembro-me, era no Bom Jardim? Sí, en Bom Jardim. Que pasou? Que logo entramos con a pandemia ou cualquier coisa, non sei que se aconteceu aí. O que aconteceu é que os apartamentos no Porto, ou ese apartamento en concreto, tiña humedade e o cartón que fiz absorber toda a humedade. E entón foi cando o meu proxecto foi como, non sirve o cartón no Porto, en Murcia sí, porque está quente, non há tanta humidade. São curiosidades importantes, são coisas realmente. a ter en conta. Entón, o que aconteceu, que quase todo o material que comprei no inicio, que foi un investimento importante, porque non é barato comprar a mobilia de cartón, porque ya ven con o acabado en madeira, en mármor, ven ya con os acabamentos. E claro, eu dije, agora non posso usar cartón, teño que mellorar isto. Entón, o cartón realmente fica por debaixo. É dizer, sí que teño aínda algunha mobilia de cartón, mas allá fui comprando pois a mesa da TV, mesitas así, do IKEA. Pouco a pouco fui acrescentando valor con outro tipo de móvel. Porque o cartón realmente durante o inverno en certos apartamentos estragase tudo. Muito bem. Isso leva-me à pergunta, e vamos voltar um bocadinho ao início. 4 cantos do mundo, murciana ou marciana, de gema. O que é que te atrai no mercado do Porto? Ou na cidade do Porto? Pois, basicamente foi cando estaba en Trasomontes, estaba triste, estaba a ficar triste. Eran moitas horas a traballar baixo terra, logo saía e estaba sin sento, a llover, 3 meses seguidos sin ver o sol, e eu decía, wow. E para ver o sol acostumaba vir para Porto. Ficaba en un Airbnb e venía a Matosiños, á praia, comer marisco. E pouco a pouco, non sei, tive aí ese feeling, gosto deste sitio, eu quero ficar aquí, que faço? Vou para Murcia, vou a deixar a enxeñería, ya non quero traballar máis con botas de seguranza, con capacete, con óculos, estaba ya farta de obra. Gostei moito, foi moito bon, adorei ser a topógrafa de Iberdrola, MJ Top durante un montón de anos, mas ya llegou, ya fiz aeroportos, portos, só me falta por construir ferrocarril, edificación, autoestradas, fixe de todo. E dio para aprender moita coisa, sentime moito realizada e moito valorada con todos os colegas de Iberdrola e os meus xefes, mas ya estaba na altura de mudar. Eran 16 anos dedicada a iso e necesitaba facer outro tipo de coisas. E de pronto Porto foi a solución. Por qué? Porque realmente sentía que había moito por facer, vi moitos predios para recuperar, lembrome moito a La Habana, e eu pensei, digo, estou no sitio certo, gosto de obra, de facer flipping house, que ya fixe en Boston, antes de vir para cá, fixe tamén unha formación de unha semana de flipping house, lo que pasa que era para facer un máster que duraba un ano, e eran $50,000 facer ese máster lá, que era para facer isto que facen os irmãos, os gemeus de Flipping House. E eu quería facer eso antes de vir para cá, pero pronto, al final pensei que non, que era demasiado dinero.
E de pronto vi aqui essa oportunidade, digo, por isso é que aqui há muito por fazer. Ou seja, o Porto também tem muito boas energias. Sim, eu adoro, eu adoro. Olha, portanto, no fundo, tu és uma prestadora de um serviço correlacionado com a mediação imobiliária e faz cada vez mais sentido porque o imobiliário está a evoluir e cada vez mais a promoção diferenciada também é importante, mas para o consultor, mesmo que não consiga fazer uma parceria, tal como disseste anteriormente, ele tem que ver efetivamente o home staging como uma ferramenta de marketing, não é? E eu também lembro-me que ainda não sabia muito do home staging, já me ensinavam que eu tinha que ter um kit, mini kit de home staging. Queres dizer o que é que os consultores todos têm que levar na mala do carro para não terem que arrendar nenhum armazém? Pronto, principal, cafetera, café, velas, a veces incienso, palo santo. Que máis? Eu gosto moito los sabonetes de Dove, que tamén deixan un cheiro moito Certo. bom. Recomendo vivamente unha caixa que venden no Amazon, que é o canto de páxaros para pôr nas casas de baño. Que tem aqueles sonzinhos Sí. agradáveis. Eu tamén sempre levo o speaker para pôr música jazz na sala. Isso para a visita, não é? Para a Quando há visita, quando vas a visitas. recibir. Sim. Está claro que o comprador decide nos primeiros 90 segundos e temos 90 segundos para que o comprador fique totalmente apaixonado pelo inmóvel. Entón, non pode fallar nada. Só há unha primeira mellor impresión, non há unha segunda oportunidade. E esos 90 segundos son cruciais. Sempre é importantísimo o principio e o final. Por qué? Porque ten que llegar e dizer wow, e proyectarse a morar aí, ver o potencial. O comprador normalmente non consigue medir, non ten esa visão espacial, o 3D. O que conseguimos con o home staging físico, non virtual. Por eso eu non sou moito pro de o home staging virtual. Por qué? Porque cando ven as fotografías fican con unha idea do que pode ser o inmóvel e logo cando van a visitar esas expectativas que tiñan caen completamente. Pois. Entón, o que eu acostumo a facer e gosto e trato que sempre sella así é que se he creado unhas expectativas, depois, durante a visita, teño que mellorarlas. Ok? Entón, se as imaxes que están a ver na broxura ou na promoción do inmóvel ya están con home staging e demais, depois, durante a visita, teño que mellorarlo como sea. E ten que ser fundamental o inicio e o fin da visita. Sempre. E acrescentar valor. É o chamado efeito sanduíche, não é? O bom, depois o meio e depois o bom. Exacto, exacto. E pronto, para mí eso é primordial. Sí. E logo, pois, kit de supervivencia do home staging, pois pode ser tamén alguna mantita, así, para tapar alguma coisa que esteja así estragada, que o home staging non é para tapar coisas que están estragadas, para potenciar las características do inmóvel. Isso. E a experiência da visita, exacto, não é? e a experiencia da visita e que teñan esa capacidade de, por comparación, se ya ven dois cadeiroes, saben que aquí entra un sofá de 3 prazas. É dizer, nós medimos por comparación. Se tú entras a un apartamento ou faces fotografías de un apartamento que está completamente vacío, non sabes se a sala é de 90 ou é de 30 metros, porque non podes comparar con nada. Entón, precisamos elementos para poder comparar, porque nos medimos por comparación. Entón, o home staging lo que ayuda é con iso, con que o propietario ya cuando entra ve todo montado, se proyecta a morar aí, ou simplemente dice, pues el sofá prefiro que en lugar de estar en ese lado, mudar a este outro porque va a entrar o sol directo cando esteja a ver a TV. Coisas así. Entón, é facilitar durante o momento da visita para que o
o comprador não tenha dúvida de que esse é o imóvel que quer comprar. Vou-te colocar agora um cenário. Tu vais ou vais angariar um apartamento habitado, ou vais acompanhar um consultor que te tem como parceira de homestaging habitado e de repente vês um potencial enorme naquele apartamento. Vamos imaginar um T3 no Campo Alegre. Aqueles apartamentos dos anos 70, giríssimos, mas depois ele está com a mobília toda atulhada, está cheio de bibelôs, está cheio de quadros do Futebol Clube do Porto. Bibelôs são pecinhas, pecinhas de cerâmica, molduras com os filhos, com os netos. Ok. E tu, enquanto profissional, vês o potencial. O que é que tu fazes num apartamento assim? Como é que tu sensibilizas para que a venda seja potenciada pelo homestaging? Pois o que eu sempre pido ao proprietário é que confíe. Le vou explicar exactamente quais são as actuações que vamos a fazer em cada área, que vamos a tirar prácticamente tudo, todas esas coisas pequeninas que tu decías. Bibelôs. Vamos a tirar tudo isso, vamos a guardar em caixotes de cartão ou de plástico do IKEA e vamos a guardar nos arrumos. Para e por coisas brancas, é dizer, toallas brancas, si temos tapetes brancos, si há moitos tapetes dentro da casa a tirar e que ten que haber ese equilibrio, é dizer, ten que ficar todo proporcionado. Non pode ser que aquí haya 2 lámparas gigantes e ali unha pequenina, non. Al final a beleza está no equilibrio, na proporción, tanto en alturas como en horizontal como con os cores. Entón, eu, cando entro nun espazo, digo, ok, aquí está sobrecargado, ali non há nada, aquí tal, como homogeneizo todo, ya non sei ni como dizer en portugués ou español. Acho que se vai perceber. Como vou a facer para que fique todo equilibrado. Sim. E basicamente é eso, tirar todo lo que non va a aportar valor, dar máis claridade. Si há moitas cortinas con estampados e coisas así, tirarlas e meter mis cortinas brancas que dan unha claridade e aportan moito valor en cualquier inmóvel. E pronto, é eso, basicamente tirar coisas e que fique todo máis leve. Sim, e que assim seja, porque efetivamente é um serviço que acrescenta valor e que facilita efetivamente a experiência. Maria José, quem é que paga o homestaging? Grande pregunta. Eu sempre diz, e na formación de homestaging certificada, sempre nos dicen que debe ser o propietario. Okay? Eu até teño falado con colegas a propor que sella o consultor inmobiliario, o propietario e o broker da empresa, da agencia. Por qué? Porque faz sentido. Al final é un servicio de marketing que va a ayudar a acelerar a venda e a vender a un preço maior e va a ser beneficioso para todos gañan. Pronto, si o propietario non está disposto a pagar o custo, tamén va a depender un bocadiño de que cantidad de investimento, cual sella o investimento, é dizer, si há que pintar, si há que arranjar o jardín, todas esas coisas, ten que ser o propietario, evidentemente. Acaba também por ser um processo também de negociação, porque a ideia que naturalmente que eu tenho, e acredito que seja, quem acompanha os programas que têm passado na televisão, nós vemos efetivamente que um consultor imobiliário já vai mesmo às reuniões com o seu homestager e não sei se aquilo no mercado é absorvido pela própria comissão, mas o consultor, naquilo que é efetivamente da sua responsabilidade, porque acha que vai melhorar e não são coisas estruturais, oferece esse serviço dentro do valor negociado e da própria comissão, que se pode negociar, obviamente, incluir isso. Sim, sempre vai depender de...
as actuações a facer e dos custos. Se é simplesmente limpar, arrumar e demais, eu acho que debe ser o consultor a facer ese servizo, porque depois se vai recuperar na comisión. Con o 6%, 5% da comisión do servizo da mediación inmobiliaria. Mas se é un homestaging já máis custoso, máis estructural, máis de facer o montaxen do todo do apartamento entero, ten de ser mesmo pago entre o consultorio proprietário ou incluso o broker da empresa. Muito bem. Olha, falamos também há pouco, já estás neste mercado aqui no Porto há 5 anos e começaste o homestaging e como consultora também há 5 anos. O que é que gostarias de ver mais nos consultores? Eu ia lhe chamar consultores da nova geração, mas como é que tu gostarias que um consultor evoluísse tendo em conta também o homestaging? Passa aí uma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir. Pois que consulten, que me liguen a mí ou a outra stager profesional certificada para asesorar simplemente e valorar se faz sentido ou non, porque hai inmóveis que realmente non merecen o homestaging, mas outros que realmente é preciso para que saia a venda mellor, con todo o potencial e, sin lugar a dúbidas, va a acelerar todo o proceso e va a poupar dinheiro e va a vender a un mellor preço. Poupar dinheiro é uma boa âncora porque é efetivamente nisso que se acredita quando apostamos numa boa promoção onde se inclui o homestaging acaba por tornar o serviço mais profissional. Olha, para terminarmos, vou recorrer-me aqui da minha cábula e queria que falasse um bocadinho aqui sobre alguns mitos. Então, o homestaging é só para casas caras? Não, e sim, é dizer, quizás facer un homestaging máis estructural en un apartamento de 150.000 euros, pois non interesa, a non ser que se lle paga máis comisión ou non sei, igual aí non interesa. Mas cualquier apartamento con homestaging va a mellorar porque vas a mostrarlo de unha forma máis profesional, va a captar máis leads, máis visitas e unha venda máis rápida. Isso, que é efetivamente também para isso que um consultor está a oferecer ao seu cliente. É uma promoção que lhe dê visibilidade ao imóvel e o homestaging reforça tudo isso. Exato. Muito bem. O homestaging é só decoração? O homestaging non é decoración, ten parte de decoración, mas realmente a decoración é máis pessoal. É dizer, un design de interiores o que va a facer é de acordo aos gustos de cada persoa, de la persoa que va a morar nesa moradía ou apartamento, va a decorar os espazos máis con unos cores que sellan máis al gusto do propietario, estampados, a depender de que profesión ejerza va a deixar un espazo para tal profesión, non sei, é diferente. Pode-se no fundo dizer, eu ouvi isto já não sei quando, que no fundo o homestaging é como se fosse a decoração de um hotel, onde tu chegas e efetivamente tem que agradar a todos. E voltamos à questão das energias, não é? Sim, é homogeneizar para que llegue ao máximo público. Isso. É dizer, para que goste a máis gente. Então, ao final, é suposto que os cores brancos, la claridade, tudo iso gosta a todo o mundo. A xente que logo non gosta porque parecen apartamentos todos son nórdicos. Mas o homestaging realmente é
para mí, como topógrafa, yo siempre digo que sacar as medidas do apartamento, vestir o apartamento para poder medir si ese é o apartamento feito a medida para mí ou non. E a decoración é algo moito pessoal, porque a xente que pode gostar de plantas ou non na cociña, ou unha cociña vermella ou unha cociña verde, vai depender de cada pessoa. Isso. Olha, Maria José, desejo-te os maiores sucessos para o home staging. Espero que efetivamente contribuas para o crescimento desta área no mercado do Porto, no mercado nacional, no mercado europeu. Tens efetivamente uma linha, uma rede de contactos muito internacional. Essa questão de teres um contacto internacional é importante também para a importância do teu negócio? Eu acho que sí, porque realmente cando eu cheguei aquí, como non coñecía propietarios e non coñecía a ninguén no Porto, contactos cero, o primeiro que fiz foi contactar a amigos, coñecidos, estrangeros, tanto do Canadá, Estados Unidos, España, para dizer que estaba aquí e que se querían facer algún investimento interesante era no Porto. E pronto, e así comecei, e realmente eso me ten trazido moitos negocios de xente estranxera que ya comprou, que agora está a vender, ou que ya vendió, ou que voltan a comprar. Sí. O sea, que realmente o mercado internacional me ten trazido máis negocio quase que o portugués. Sim, para allá. e parabéns realmente também pela tua força, pela tua coragem, por um lado, por teres mudado radicalmente a tua vida, por teres decidido encontrar a luz no Porto e as boas energias, por teres encontrado a Remax Pro e efetivamente os clientes internacionais se calhar terão mais sensibilidade. E temos que assumir as coisas como são, em termos culturais, enquanto povo, e pode ser uma ajuda para tu própria conseguires expandir depois o teu negócio. Sí, mas realmente agora estou moito focada en conseguir con o homestaging e con a ayuda de Mariana, que entrou na equipa, llegar ao portugués, aos propietarios que tanto precisan de homestaging antes de lanzar a venda a casa. Proprietários portugueses. Exacto, é isso. Muito bem, muito bem. Proprietários portugueses, consultores portugueses, obrigada mais uma vez. Vamos dar por concluído mais este episódio em que quisemos reforçar que quem tem curiosidade ou vontade de conhecer o imobiliário, trouxemos aqui uma ferramenta ou uma especialista que em tudo faz sentido no mercado do imobiliário no futuro. Obrigada. Obrigada, Maria José. Rita, obrigada.